Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, que dia agradável, extremamente favorável, que bom que você está conosco mais uma noite. Vamos falar acerca do reino. Nós já estamos no reino. O reino não é para ser buscado, o reino é para ser vivido. O reino de Deus está dentro de nós. O reino não é comida e nem bebida. O reino é paz, é alegria e é amor no espírito. Bom, deixe-me antes agradecer pelaquela reunião maravilhosa que tivemos ontem. Está aí um alimento extremamente nutritivo. Batemos bastante nos cães, nos vira-latas, mais uma mensagem carregada de ousadia, de fé, de intrepidez, imbuída da autoridade do Espírito de Iau sobre as nossas vidas. Me sinto encorajado, fortalecido e a cada dia mais plenamente convicto de que estamos no caminho certo, levando a palavra a quantos possíveis assim o Pai colocar para ouvir o seu evangelho. Tivemos a visita maravilhosa da nossa irmã Regina, seu esposo Edson, toda a sua família ali, Carol, a tia, e ficamos muito felizes. Trouxeram queijo, queijo Minas, uai, bom por demais. E em breve, assim que tiver acabado já essas restrições, esta pandemia, nós vamos a Belo Horizonte. Nós temos alguns irmãos, vamos lá formar ali uma reunião. Já temos falado com a nossa irmã Regina, nosso irmão Davi, nossa irmã Simone. O povo já está de prontidão. 2 meses antes de nós irmos a Belo Horizonte, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp com esses irmãos para nos organizarmos e fazermos uma grande festa. Vamos também à Bahia, vamos em alguns estados, nós não vamos falar aqui para não despertar aqui um corre-corre, mas nós vamos a vários estados desta confederação, ver como andam os irmãos. Era assim que Paulo fazia no seu tempo, e hoje, com a facilidade de nos locomovermos, nós vamos até os irmãos, vamos a São Paulo, na Zona Leste, lá com o nosso irmão Ney Soares. Estamos apenas esperando que tudo isso passe. Daqui a pouco vamos estar aí e fortificados, né? Confiantes em Cristo. Então, um abraço à nossa irmã Regina. Deve estar saindo aqui do Rio de Janeiro hoje, às 3 horas da manhã. Bom, o tema da nossa live hoje é as chamadas igrejas e suas doutrinas defeituosas. Antes, deixe-me dar boas-vindas aos inscritos e dizer aos irmãos que nos ouvem: eu não posso atender ligação. Quando eu atendo alguém no WhatsApp, eu faço isso com pouco tempo que me resta. Alguns irmãos estão me entrando em contato comigo achando que eu sou obrigado a responder eles, a atender ligação. Não sou obrigado. Faço isso por amor quando eu posso. Não sou obrigado a nada. Eu sou livre em Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu sou livre. Não sou obrigado a responder ninguém. Não haja com má educação, não seja grosseiro. E eu respondo quando não há vídeos tratando dos assuntos que as pessoas me perguntam. Às vezes a pessoa me pergunta assim: irmão Geraldo, o que Paulo quis dizer com Efésios 6,12? Eu digo: tenho 20 vídeos falando sobre isso. As pessoas só querem ver os vídeos que interessam com elas sobre o tema. E no meio de alguns assuntos, a gente fala de assuntos importantes. Procure ser um frequentador assíduo, procure ser uma pessoa que tenha o hábito saudável de estar conosco, que aí, entre um vídeo e outro, você vai tirando as suas dúvidas, tá bom? Não sou obrigado a responder o WhatsApp de ninguém,
muito menos quem vem com grosseria. Isto não é o sistema. Não tem ninguém aqui atrás com um telefone 24 horas por dia para quando alguém chamar aqui eu responder. Eu trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde, 5h30 agora porque está escurecendo mais rápido. Quando eu tenho tempo, que eu venho 11 horas para gravar, no meu horário de almoço, eu procuro responder os irmãos em amor. Tá bom, meus irmãos? Fica aí a dica. Talvez alguém que está novo, não sabe ainda, não posso atender telefone, trabalho com coisas muito perigosas, deve ter muita atenção, então não posso atender telefone. Todo o contato comigo pelo meu WhatsApp é texto ou áudio. Vamos ao tema: as chamadas igrejas e suas doutrinas defeituosas. Já está aparecendo aí. Abençoados, toda a doutrina das chamadas igrejas são defeituosas. Por quê? Porque a sua base doutrinária é a lei de Moisés, que não existe a não ser no livro chamado Bíblia. Na prática, a lei não existe mais, a lei de Moisés foi abolida. Foi abolida em dois aspectos. O primeiro aspecto foi espiritual, no madeiro, e as pessoas confundem, porque em Mateus 5,17, Jesus diz aos judeus antes da cruz: eu não vim para abrogar, vim para cumprir. Ninguém poderia cumprir, ele foi o cumprimento da lei. Quando ele vai ao madeiro, ele diz: está consumado, está cumprido. Tetelestai, do grego significa não resta mais nada a ser feito, tudo resolvido. Então, Paulo escreve aos Romanos e nos faz entender, a igreja estabelecida, que o fim da lei, Romanos 10,4, foi Cristo. Quando Paulo diz eles estavam num período ainda de transição, porque fisicamente a lei ainda perdurava. Em 70 DC, com a destruição do templo, os sacerdotes, tanto os levitas, tanto os sacerdotes e o sumo sacerdote, perderam seus empregos. O templo caiu, ninguém mais levava o dízimo e oferecia os sacrifícios. Então, todo o sistema doutrinal, quando falamos em sistema, nós falamos do sistema doutrinal, não na sua organização. Nós não somos contra quem canta, não somos contra quem se reúne, nós não somos contra quem veste terno ou deixa de vestir, nós não somos contra o sistema e a sua organização, e, em algum aspecto, são saudáveis. Nós somos contra o sistema doutrinal. Este sistema doutrinal, ele está defeituoso, porque a sua base de doutrina, de conduzir o culto, que deveria ser racional, mas é assim que se entende quando eles se reúnem. A reunião não é um culto. Sabia disto? Preste atenção. A reunião de vidas não é um culto. O culto é isso que nós estamos fazendo agora. O culto é racional, é com entendimento. Você pode botar 5.000 pessoas dentro de um local. Se aquilo não for racional, não trouxer ou não gerar metanoia, ou não trouxer edificação, não é um culto. É um encontro de pessoas blasfemando da obra de Cristo no madeiro. Então, o sistema doutrinal, aquilo que diz respeito à homilia, ao fundamento para edificar as vidas, é defeituoso. Leia comigo o que disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, e é interessante que quando nós nos reportamos às epístolas de Paulo, veja, isto está aqui há quase 2.000 anos. Isso está aqui um bom tempo. E me parece que as pessoas
ainda não entenderam nada do que é evangelho. Olha o que diz Hebreus, a epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo de número 7. Vamos ler. Porque se aquela primeira aliança, Paulo se reporta à lei, aquela era a lei de Moisés, a lei dada a Moisés, com 613 mandamentos. Então veja, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda, a graça. Então, todo o sistema doutrinal está baseado em uma aliança com defeito. Se ela fosse sem defeito, não teria sido buscado um lugar para a segunda. Se subentende, então, que a primeira aliança tinha o quê? Defeitos. Por quê? Porque ela dependia da carne do homem para ser realizada, completada, para ela ser exercida. Então, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo de número 2, se eu não me engano, versículo de número 3, porquanto, disse Paulo escrevendo a Roma, porquanto o que fora impossível à lei, veja, no que estava enferma pela carne. Então, a lei, ela tinha os seus defeitos, ela estava enferma por causa da carne. A lei precisava da carne. Então, quando você entra no sistema religioso doutrinal, o que é que o pastor manda você fazer? O jejum, que era um preceito da lei. Então, o jejum, para ser feito, precisa de quê? Da carne. Veja, a lei e os seus aspectos, ela não é para o espírito, ela era para a carne. Quando se fazia uma Páscoa judaica, se usava o quê? Pão, suco, ervas amargas. E o que é que se utilizava? A carne, não o espírito. Então isto era defeituoso, porque uma vez que se usava a carne, o homem não conseguia, em hipótese alguma, por conta da debilidade da natureza humana, concluir a lei. Então, quando ele cometia um erro, ele tropeçava em todos. O sistema está defeituoso porque usa sua carne. Não é um ministério do Espírito. Então, veja os aspectos que abrange a doutrina da chamada igreja. Olha só, olha só. Primeiro vamos ver o quê? Que é uma doutrina defeituosa. Preste atenção, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, significa que a primeira aliança estava defeituosa, enferma pela carne. Romanos 8,3. Disse ele, de maneira alguma teria buscado lugar para uma segunda. Depois o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,13 que esta lei, onde a igreja evangélica, o sistema doutrinal, está baseada com as suas doutrinas, diz que ela também era antiquada. Olha só, quando ele diz nova, a nova aliança, a segunda, que foi buscada para ficar no lugar daquilo que era defeituoso, que estava enferma pela carne, disse ele, quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Você vê aonde que a igreja está baseada com as suas doutrinas. Numa coisa defeituosa, enferma e antiquada. Era nisto que nós andávamos, por isso que não víamos uma vida vitoriosa. Porque vida vitoriosa é uma vida onde se recebe a abundância da graça. Romanos 5,17 diz que reinarão em vida quando receber a abundância da graça. Nós não recebíamos a abundância da graça. A graça, a sã doutrina, o que nós ouvíamos e praticávamos era uma doutrina defeituosa, antiquada, enferma pela carne do homem.
Quando você entra nesses lugares, lá está a pregação. Jesus de Nazaré vai voltar, mas Jesus de Nazaré não existe. Jesus de Nazaré era o judeu, era o Jesus histórico, da cusparada, da via crucis, da chicotada, da coroa de espinho. As suas últimas palavras foram no madeiro. Sim, calma. Ele não apareceu para mais ninguém, ele apareceu depois para os 11 e depois, disse Paulo, para mais alguns irmãos, naquele período de 40 dias, que fazia parte de uma palavra profética, deu instruções para que eles ficassem em Jerusalém até que o dia de Pentecostes. Os varões galileus foram o último a ver, mas era uma manifestação transitória dentro de 40 dias. Mas a sua última palavra a todos ecoou lá naquele madeiro, quando ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. A igreja está baseada até hoje em Jesus de Nazaré. Você vê, entende? Quando chega a Páscoa, ele vira uma cantata de Páscoa. Em dezembro, ele vira um bebê. Na Páscoa, ele vira um judeu ensanguentado. Isto é uma doutrina defeituosa. E isto dentro das igrejas evangélicas, copiando uma tradição católica. Porque quem adora a um Jesus no madeiro é a igreja católica. A igreja a chamada igreja evangélica faz cantata de Páscoa. Bota ele, o nascimento, aí faz toda a via crucis, memoriza, lembrando ele nos dias de sua carne, contra a doutrina perfeita, onde diz que se nós o conhecemos segundo a carne, não conhecemos deste modo. Conhecemos como? O Cristo ressuscitado. A doutrina perfeita é esta. A igreja volta para aquilo que é defeituoso. Volta para os dias de luto, de cinzas, de oblações, purificações com água, talhas na entrada dos seus templos, lava-pés, rigor ascético, véu. Todo esse paganismo, este ritual que se faz de comidas e bebidas, chamada por eles de Santa Ceia, que de santa não tem nada, na verdade é uma maldição. E sim, é uma maldição que se realiza. Isto é um ritual do mitraísmo dentro desses lugares, como filhas de Roma, num paganismo, numa blasfêmia contra a sã doutrina. Veja, quando ele diz nova, torna antiquada primeiro. A base religiosa da igreja evangélica está em algo antiquado, envelhecido. Ele diz, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Meu amado, veja a condição de quem está pregando o sistema religioso, andando em algo antiquado e envelhecido. Não avança, não segue para o que é perfeito, é a mesmice constante, é a ignorância, o entendimento entenebrecido, a mente corrompida, o sentido embotado com véu. Não consegue enxergar que em Cristo toda esta parafernália de guardar sábados, batismos, pagar dízimos, voto, campanhas, 7 dias de campanhas, campanha de Naamã, tudo isto aqui é um engodo de homens que gostam de palco, de microfones, e que sabem que aquilo é um engano, mas fazem porque gostam do palco, do púlpito, a idolatria pastoral e a veneração ao púlpito religioso. Então veja comigo, aponta, defeituosa, Paulo disse, se ela tivesse sem defeito,
Se ela não tivesse defeito, não acharia lugar para a segunda. Ora, se a revelação da graça de Deus me mostra que a doutrina pregada pelo sistema religioso é defeituosa, por que é que eu vou andar nisto? Se eu estou em busca da perfeição, não do que manqueja, não de algo defeituoso. Ora, se a igreja é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, por que é que eu vou aceitar uma doutrina defeituosa indo contra o que Cristo estabeleceu como saudável, como sã? Já não basta o meu corpo carnal com debilidades? Já não basta a fraqueza humana? Já não basta o desvio de finalidade? Ainda vou me submeter a uma doutrina cheia de defeito? Ainda vou andar em algo antiquado e envelhecido, quando o propósito de Cristo é me fazer andar em novidade de vida? Onde é que estão os professores de teologia que não nos esclarece a nossa posição em Cristo? O que é que esses homens trataram com a Bíblia aberta? Nos encheram de livros, nos encheram de autoajuda, livros de psicólogos, pregadores da América que vieram aqui e façam um propósito, a casa de aluguel, o propósito, a chave de ouro, o mezuzá. Eles trataram disto a vida inteira, amuletos e patuais. Nós temos uma mensagem maravilhosa, não é evangelho, é mandingas e patuais. Mezuzá, toalhinha, é a chave da vitória, é a Bíblia de batalha espiritual, projetos financeiros, projetos de fim do ano. A igreja está mergulhada numa feitiçaria evangélica. Olha, Paulo disse, deixemos-nos levar para o que é perfeito. A chamada igreja diz, não, 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 não. Nós vamos retroceder para aquilo que é defeituoso, que está enfermo, para o que é antiquado, que é envelhecido. Como que se submete a uma magia, a um encantamento? Olha o que Paulo disse aos hebreus novamente, hein? Olha, e esse era o propósito da epístola de Paulo aos hebreus. Mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Mostrar a superioridade da nova aliança sobre a primeira. Mostrar a superioridade, a supremacia da graça de Cristo contra uma lei arcaica. Olha aí, Hebreus capítulo 7, versículo de número 18. Portanto, vê se as escolas de teologia foram capazes de nos ensinar isto. Onde poderiam os professores pagarem? Meu amado, se isto fosse ensinado nas igrejas, o povo já teria despertado há muitas vezes. O medo dessa turma era esse. Era que o povo descobrisse que aquilo que eles pregavam nas suas homilias, que eles pregavam nos seus chamados cultos. Repito, reunião não é culto. Reunião, o nome já diz, é a reunião dos justos. Culto, pregou Paulo e prego eu a partir do Sarapuí. Culto é aqui, é com entendimento, para que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o culto que está começando aqui agora. Nós estamos aqui num culto racional. Este é o culto de entendimento que o sistema nunca vai entender porque não valoriza. O sistema valoriza, é o pandeiro, é o fogo no pé, é o fogo na mão, é o fogo no cabelo, era o fogo puro, é o fogo no pé. O sistema ama essas coisas. É o pandeiro, eis aí que falo eu contigo. É isso que o sistema gosta.
Mas isso não é culto. Isto é uma infantilidade. Isto é algo defeituoso. Isto é a carne ativada para buscar glória. Deus não recebe glórias de homens, não divide a sua glória. Então leia. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. É o que os pastores pregam dentro das igrejas. Defeito, antiquado, envelhecido, enfermo e fraco, inútil. Não serve para nada. Ele conclui no versículo de número 19, olha aí. Pois a lei, meu irmão, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pelo qual nos chegamos a Deus. A pergunta que se faz hoje com sabedoria, com maestria, com esta aula teológica da graça é: ora, se Cristo introduziu na minha mente e no meu coração algo superior, e por esta superioridade eu me cheguei a Deus, por que é que os pastores, com os seus livros de teologia, me faz regredir a uma doutrina fraca e inútil que pregou Paulo aos Gálatas, só queria me escravizar? Ora, é preciso então vir alguém com uma quarta série, que nessa altura do campeonato eu já sou até mestre pelo tempo decorrido, seria até uma covardia eu falar diante desses professores que eu tenho a quarta série. Sou mestre pelo tempo decorrido, com um conhecimento literário desse, apresentando uma tese profunda como esta. É isto que está calçado. É jejum para expulsar o diabo? É a campanha de Naamã? É o jejum de Daniel? É a consagração dos dizimistas? É a fogueira bamba? É o lenço de Paulo? É a espada de Pedro que cortou a orelha de Malco? É a azeitona do Monte Horebe? É o vestido que foi... Meu amado, a igreja está mergulhada nessa feitiçaria. Paulo bradou lá em Gálatas e perguntou: quem vos fascinou? Quem foi que lançou sobre vocês esse feitiço ruinoso? Quem foi que vos embruxou, que vos enfeitiçou perante os olhos do qual foi apresentado o Cristo ressuscitado? Eu só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, me perdoe, temos aqui 5 minutos. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo de número 1. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Olha, nós já lemos, né? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha aí, leia comigo, leia comigo. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Olha, a igreja está guardando as leis judaicas. É por isso que eu disse ontem, pega os teólogos e vem comigo dando glória a Deus. Eles gostam de cantar isso lá no sistema. Rinaldo Júnior está por aí? Meu irmão Gêmeo Hudson está aí também? Eles gostam disso, e vem comigo dando glória a Deus. Vem comigo dando glória a Deus, abrindo as epístolas de Paulo. Olha isso aí. O que é que a igreja doutrinal faz? Observa a guarda das leis judaicas. Vai de dízimo, a Páscoa, a jejum, a guarda de sábado, tudo isto. Olha lá, não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Quer dizer que observar as leis judaicas é considerar sem sentido nenhum a morte de Cristo. Ora, foi o que ele disse aos Hebreus. Ora, se o que vocês estão praticando aí no sistema religioso é algo que não tem defeito, por que é que ele trouxe uma segunda?
E uma abençoada me disse, então eu não tenho que praticar o Velho Testamento? Ora, se fosse para praticar o Velho, ele não teria feito o Novo. Agora, onde está no Novo, campanha? Aonde está no Novo, como doutrina para a igreja, jejum? Não tem. Tem Paulo, que era um judeu, ainda mantinha os seus costumes e jejuava não para buscar poder, era abstinência de alimentos. Então, não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não haveria necessidade de Cristo morrer. 2. Gálatas insensatos. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Quem foi? Eu digo, nos dias de hoje foram pastores. Olha lá, porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Versículo 3. Só quero fazer-lhe umas perguntas. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Disse Paulo, claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. O que é que a chamada igreja, com a sua doutrina defeituosa, faz? Anula a graça de Cristo, observa as leis judaicas e impõe sobre os seus membros, e eles mesmos nem com dedos querem movê-los. Então, é uma necessidade imperiosa de se levantar pessoas e esclarecer com esta hermenêutica em graça, com esta teologia limpa, pura, perfeita, e dizer que nós estamos vivendo um novo pacto. Não podemos fazer da doutrina de Cristo uma coxa de retalho. Um pouco de Moisés, um pouco de Cristo, um pouco dos apóstolos, um pouco dos profetas, um pouco da lei, um pouco do profeta, um pouco do sacerdócio levítico e um pouco da supremacia de Cristo. Não pode. Porque se você costura pano velho em veste nova, vai romper. As vidas estão aí cheias de rupturas. Ora, não se pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres. Vinho novo, uma nova doutrina, sem defeito, sem mancha, sem mácula, pura. Coloque em vidas que foram agora, traga para este ambiente perfeito, para esta região celestial. Paulo pregou e disse, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades, daqueles que exerciam autoridade naquele time da história. Isto é que é viver uma doutrina perfeita. Paulo disse, para que nós apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo prega aos Colossenses e diz, nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado, de tudo aquilo que se levante contra a autoridade, todo poder religioso foi dizimado por ele, foi acabado por ele, ele removeu tudo que era contra os judeus, e quando a igreja do novo pacto se formou de judeus e gentios, ele apresentou a igreja perfeita, e repito, sendo prolixo, sem mancha, sem ruga, sem mácula e sem defeito. O que é que os pastores fizeram? Trouxeram a lei mosaica, fraca, inútil, defeituosa, enferma, antiquada, envelhecida, e lançaram em cima da igreja perfeita. E qual foi o resultado? Ora, romperam-se os odres. Estão aí. Pessoas que vão à igreja em busca de prenda. Ô, minha irmã, você vai para onde? Vou para a igreja fazer uma campanha que o meu filho foi preso. Seu filho foi preso fazendo o quê? Fazendo um assalto 357, assalto à mão armada. Foi preso flagrante? Foi. Mas eu vou fazer um voto com Deus e Deus vai tirar o meu filho. Ora, que lindo. Você vê que se Deus seria injusto. Ele assalta uma pessoa, o pastor manda ela fazer um voto. Aí Deus chega lá e diz, solta esse homem,
porque a mãe dele deu R$ 20 o pastor e eu agora vou botar ele na rua. Você vê que é uma doutrina defeituosa. Meu amado, que tipo de igreja que se construiu nesse país? Qual foram as finalidades? Foram esclarecer um evangelho desse cheio de sabedoria, de elementos capazes de edificar a nossa vida, sabendo que aquilo que o homem semeia, ele colhe? Ou foi um desvio de finalidade, prendendo as pessoas debaixo de uma doutrina fraca e inútil, que só quer escravizar os seus membros sobre os rudimentos mosaicos? Falharam. Claro. Se enriqueceram, tornaram poderosos, e a verdade de Deus agora é transformada em mentira. E olha que nós mostramos texto e contexto. Mas o feitiço, Paulo disse, eu só quero lhe fazer uma pergunta, né? Versículo 2, é isso? Gálatas insensatos, quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento? Ouça, quem não está vivendo a sã doutrina, claro, e respeitamos, porque a graça de Deus, a sã doutrina, tem várias ramificações, tá? Isso é perfeitamente normal. Um acredita que a alma vai para o céu, o outro não acredita. Isto não fere a essência da graça. Não nos tornemos inimigos, não vamos nos devorar uns aos outros. Um crê que come legume, outro crê que não pode comer carne. Ora, o que come carne não despreze quem come legumes. Está na hora de nós deixarmos de ser menino e disputarmos entre nós. A guerra é contra essa feitiçaria religiosa em nome de Cristo. Existem várias ramificações. Quem não está debaixo da graça, independente das ramificações que ela tem, está debaixo de uma feitiçaria, está debaixo de um encantamento ruinoso. É isto o que muitas pessoas nesse país está, debaixo de um encantamento indolor. Você sabe o que é um encantamento indolor? A mente foi cauterizada. Cauterizar, sabe? Ferir a ferro, sabe? Causar uma necrose na mente. E a espada do espírito, quando entra na divisão da alma e do espírito, está uma alma insensível, cheia de necrose. Por quê? Porque o sistema religioso é cruel, é famigerado. Eles arrancam até o último centavo, sem pena e sem piedade. Eles querem 10% do Bolsa Família, eles querem 10% do auxílio emergencial, ele quer 10% se você vender uma casa, ele quer 10% se você comprar uma casa. E aí, quando você vem com a verdade do Evangelho, a graça de Cristo, a doutrina perfeita, a saudável, aquilo que era para fazer bem, porque a mim me faz bem. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu tenho a plena convicção de que eu estou andando naquilo que é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu estou andando numa doutrina que não é defeituosa. Estou andando na doutrina da graça de Deus. Paulo chamou de sã doutrina. Olha isso, olha isso. Hebreus capítulo 8, versículo de número 6. Olha só. Olha isso aí. Olha que coisa linda. Olha só, olha só. Agora, disse Paulo, há quase 2000 anos, os crentes ainda nem sequer entenderam isto. Obteve, com efeito, não é com defeito, é com efeito, tem eficácia. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. É isso que eu e você andamos, numa aliança superior à graça de Cristo, e ela está instituída com base em superiores promessas. E o pastor reduz o povo a defeitos, a coisa fraca, inútil, antiquado, velho e enfermo, debaixo de um encantamento, de uma feitiçaria ruinosa. Ninguém se entende, vale quanto pesa, e só quem enriquece
é aquele que está lá na frente dizendo: dá o dízimo, é campanha, vigília, sexta-feira da consagração, sábado de aleluia, domingo escola dominical, consagração dos dizimistas e o povo debaixo de um encantamento ruinoso. Eu quero terminar com vocês essa mensagem com Romanos capítulo 7, versículo de número 5. Leia. Porque quando vivíamos segundo a carne que Paulo está dizendo aqui, preste bastante atenção, revelação da graça de Deus. Não é que Paulo fumava, cheirava, Paulo adulterava, porque Paulo, quando vivíamos, se inclui, Paulo vivia segundo a carne. Viver segundo a carne, nesse contexto aqui, era viver segundo as obras da lei, que precisava das obras da carne para ser concluída. Então, olha o que Paulo disse. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam aonde? As paixões pecaminosas que estavam em realce pela lei. Operavam onde? Paulo disse, em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quem está debaixo deste encantamento ruinoso está frutificando para a morte. Não tem a vida maiúscula, não vive. Tem nome de que vive, mas está morto, morto na religião. Só tem vida para o templo físico, só tem vida para o sacerdócio. E eles dizem com orgulho do encantamento, dizendo, estamos fazendo a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita e concluída. E da obra de Deus, você tem dois aspectos da obra de Deus. Primeiro, perguntar a Jesus, o que faremos para fazer a obra de Deus? Ele disse, a obra de Deus é você crer. Segundo, Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela. Fazer a obra de Deus desse pacto é andar em obediência ao Evangelho, à sã doutrina. Obras preparadas de antemão. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então ele diz, a fim de frutificarem para a morte. Agora olha que interessante, que lindo. Agora, porém, viu o que é andar na carne? Agora, porém, libertados da lei, libertados ou algemados, libertados desta doença, libertado deste fundamento sem fundo, libertado dessa corrente invisível que aprisiona a mente, que engessa, deste fogo ardente que causou uma necrose, que cauterizou a mente das pessoas. Ele disse, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Mortos para o que estavam sujeitos. A obediência, viver servilmente. Ele disse, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Este é quem entendeu a graça de Cristo, teve os seus olhos iluminados, sofreram a metanoia e tiveram a vida transformada pelo dilacerar, pelo desaguar, pelo descortinar do Evangelho de Cristo. Mortos de modo que servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade. Olha como Paulo arremata, olha como eu termino esta conversa depois de achar caducidade, depois de achar enfermo, fraca, inútil. Paulo diz, caducidade da letra é onde está a doutrina da chamada igreja cheia de defeito. Mas você despertou dentre os mortos, está livre da religião e hoje você está reinando em vida e em perfeita vitória. E sabe qual é o sentimento? Você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isto é mais uma aula que a gente dá aos pastores que sequer nunca leram
nos livros de teologia, nem apresentou os seus fundamentos argumentado em bases aliançadas em superiores promessas. Amanhã, às 5h20, nós estamos já acordados, encorajando e sendo encorajado pela vossa companhia. Meu nome é Geraldo Moraes, este é o canal Igreja em Espírito em Verdade. Assim é, melhor noite, até amanhã, querendo papai. Graça e paz.